Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo a você a Palavra de Deus, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia Sagrada, e nesta série de programas estamos vendo sobre a volta de Jesus. Como será a volta do Senhor, as coisas que irão acontecer, e há uma pessoa que está dentro dos preparativos ou do cenário mundial para a vinda de Jesus. Este é o Anticristo. No programa de hoje, conversaremos sobre isto, sobre esta comparação entre Jesus e o Anticristo. Um assunto que vamos demorar bastante nele, porque queremos que você saiba bem quem é Jesus e quem é o Anticristo. Então, não saia daí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus é chamado o Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa ungido, Christos. Em hebraico é Mashiach ou Messias. Então, Yeshua HaMashiach é o mesmo Jesus o Cristo, ungido de Deus. E nós sabemos que no final dos tempos, a Bíblia nos fala de um homem que haverá de fazer grande destruição sobre a terra, estará dominando sobre as nações, e ele é chamado na Bíblia de o Anticristo. Então nós vamos ver no programa de hoje uma comparação, começar com este assunto, porque são muitos tópicos e dividiremos em vários programas a respeito deste tema, a comparação entre Jesus e o Anticristo. Vamos à primeira. Jesus é o Filho de Deus, o Anticristo é o filho do diabo. A palavra de Deus nos diz isso. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho. Sim, ele assim se apresentou, como Filho do homem, como Filho de Deus. Jesus, várias vezes, ele se refere a Deus como seu Pai. Inclusive, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu a Filipe: Filipe, tenho estado tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus fala do Pai. Ele nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. Ele podia dizer, meu Pai. Houve um momento que ele disse, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus se identifica como Filho do homem. Jesus se identifica como Filho de Deus. Em certa ocasião, próximo ao Monte Hermon, ali junto a Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Exatamente num lugar onde havia uma grande, podemos dizer assim, havia concentrações pagãs, nichos de deuses romanos, greco-romanos, ali naquela região em Cesareia de Filipe. E Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E então os discípulos responderam, Senhor, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros que tu és Jeremias, ou que tu és Elias, ou um dos profetas. Jesus então perguntou, mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus se identifica como Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas o Anticristo na Bíblia é revelado como o filho do diabo, o filho do diabo, criado e cresceu e vive e totalmente dominado por
Satanás. E vamos ver estas características neste homem, no anticristo. Outra característica, ou outra comparação entre Jesus e o anticristo. Jesus é a encarnação de Deus. O anticristo é a encarnação do diabo. Jesus é Deus que se fez homem. João, no seu capítulo 1 do Evangelho, ele nos diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no princípio, antes da criação do mundo. Ele é eterno. E vemos que o Verbo, o texto nos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1. Sim, Jesus é a encarnação de Deus. É Deus que se fez homem. O apóstolo Paulo diz, portanto, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Deus se fez homem, habitou entre nós. Somente Jesus poderia trazer-nos a salvação, porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É Deus que se encarnou. Mas o anticristo é a encarnação do diabo. Ou seja, o anticristo é um homem totalmente possuído por Satanás, totalmente dominado por Satanás, com o seu poder, com as suas palavras, com as suas prerrogativas, com os seus feitos. Ele é a encarnação de Satanás, a encarnação do diabo. Jesus é Deus que se fez homem. Continuando a comparação entre Jesus e o anticristo, Jesus é esperado pela igreja, o anticristo é esperado pelo mundo. Quem está esperando Jesus voltar? A igreja, os cristãos. Os cristãos no mundo inteiro estão cantando: o Rei está voltando. Estão cantando que a trombeta soará, servos de Deus, a buzina, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E é assim que termina o livro do Apocalipse. Ou seja, as últimas palavras da Bíblia são estas: eis que cedo venho. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. A igreja está esperando a vinda de Jesus. Os cristãos aguardam a vinda do Senhor. E o anticristo? Quem o espera? O mundo. O mundo está esperando o anticristo. Os judeus rejeitaram Yeshua, HaMashiach, rejeitaram Jesus de Nazaré. Não creram que ele era o Cristo, apesar de todas as profecias mostrarem que ele é o Cristo, mostrarem que o Cristo, de acordo com Daniel capítulo 9, deveria nascer há 2000 anos atrás. Jesus, realmente, ele traz sobre si todo o cumprimento das profecias a respeito do Cristo ou do Messias. Mas os judeus continuam esperando outro Messias. E Jesus disse algo muito importante para os judeus da sua época. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. Jesus falava isto com respeito ao anticristo. O anticristo virá, será aceito pelos judeus, será aceito pelo mundo, está sendo esperado pelo mundo. Outra comparação entre Jesus e o anticristo: Jesus é a personificação do bem, do amor e da verdade. O anticristo é a personificação do mal, do ódio e da mentira. Exatamente isso. Jesus veio fazendo o bem, curando os enfermos, ensinando o amor, ensinando o perdão, ensinando a verdade. O anticristo virá com a mentira, com a falsidade e com o ódio.
nós podemos ver as pessoas que não estão alinhadas com Deus, que não creem em Cristo, têm ódio. Ódio. Religiões com ódio de Cristo. Outra comparação entre Cristo e o anticristo: Jesus vem reinar para sempre. O anticristo reinará por 7 anos. Jesus é este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia nos diz no Antigo Testamento que o governo de Cristo, o governo do Messias, não terá fim. Não terá fim, é para sempre. O anticristo virá e reinará durante 7 anos, não mais do que 7 anos. Apesar de, nesses 7 anos, ele ter vitórias, ele matar e fazer guerra contra o povo de Deus. Outra comparação: Jesus é um rei manso e humilde de coração. O anticristo é um rei feroz, orgulhoso e violento. Jesus, ele disse: se vocês querem encontrar descanso para a vossa alma, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Jesus é humilde, veio montado num jumentinho entrando em Jerusalém, humilde de coração. O anticristo será esse rei feroz, violento, orgulhoso. Uma encarnação, podemos dizer, de toda maldade. E no programa de hoje veremos esta última comparação entre Jesus e o anticristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. O anticristo é a besta de Satanás. O Cordeiro é aquele que não faz resistência à morte, ele se entrega. Jesus veio para dar a sua vida e se entregar em resgate de muitos, em resgate à minha vida, à sua vida, a de toda a humanidade e daqueles que crerem em seu nome. Já o anticristo é a besta de Satanás, ou seja, uma fera indomável, violenta, feroz, cheia de ódio e de maldade. E você, está pronto para o encontro com Jesus? Ou estará como tantos, aguardando o anticristo, aguardando o reinado dele? Se você quer Jesus, ore comigo agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Salvador. Eu creio que Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E eu me entrego a Ele agora. Jesus, eu me entrego a Ti. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, purifica-me, santifica-me, dá-me um novo coração. Eu quero ser Teu enquanto viver. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu me entrego. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele disse: e viremos para Ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, este Deus triuno nos recebe e nos ama. Então, convido você a estar conosco em nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a Palavra de Deus. E não se esqueça de conhecer o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Acesse o nosso site, seja também um Gideão da oração. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.